Olá, tenho alegria em receber hoje o Bruno Amaral, gestor de projetos no Nonagon. O Bruno é licenciado em Economia e mestre em Ciências Econômicas e Empresariais pela Universidade dos Açores. Bruno, muito obrigada pela sua disponibilidade de estar com a gente aqui hoje. A palavra é sua. Boa tarde. Obrigado, professora, doutora Daniela Alvares, pela oportunidade e também aproveito para desejar muitas felicidades pelo seu blog, pelo primeiro aniversário. Eu vou então Obrigada, passar aqui a Bruno. apresentação e, portanto, hoje vou falar um pouco sobre inovação nos Açores, em termos de desafios e oportunidades. Vou começar por falar um pouco sobre as ferramentas de monitorização da inovação, nomeadamente o European Innovation Index e o Regional Innovation Index. Vou falar sobre os desafios e oportunidades que surgem pela interpretação dessas duas ferramentas e vou também falar posteriormente sobre a inovação no turismo nos Açores. Em relação às ferramentas de monitorização de inovação, temos que duas muito importantes, que são o Índice de Inovação Europeu e o Índice de Inovação Regional. Estas duas ferramentas vão ser analisadas agora de seguida. O primeiro, que é o Índice de Inovação Regional Europeu, que é o European Innovation Index, mede o grau de inovação dos países que compõem a União Europeia e permite avaliar em que medida ou em que grau um país é inovador. Isto quando comparado, claro está, com a média da União Europeia, que corresponde aos 100%. Podemos ver aqui pela linha roxa, um pouco mais vincada aqui no gráfico, que Portugal se situa mais ou menos a meio da tabela no período entre 2016 e 2023. Embora tenha evoluído, como mostra este gráfico, a sua a posição relativa de Portugal, piorou em termos de inovação. Em 2016, o país estava acima de 14 outros países, enquanto que em 2023, Portugal estava acima de 9 países. Portanto, alguns deles passaram à frente. Em termos gerais, no período de análise, Portugal é considerado um moderate innovator, ou seja, um inovador moderado. Podemos ver aqui que realmente a maioria a maior percentagem de empresas inovadoras em Portugal situa-se na faixa de empresas com 250 ou mais pessoas ao serviço, que são as grandes empresas. Efetivamente, Portugal é um dos países europeus onde as PMEs têm maior peso. Em contrapartida, portanto, por outro lado, as grandes empresas são as que constituem uma fatia mais pequena do tecido económico quando comparado com o resto da União Europeia. Ora, isto, como podemos ver, através deste gráfico, se a maior parte das empresas inovadoras são grandes empresas e Portugal tem menos grandes empresas que a generalidade dos outros países europeus, então isto ajuda-nos já a refletir um pouco sobre o facto de Portugal não ser um país tão inovador como se poderia querer. De notar que estes dados realmente são muito importantes, mas temos que perceber que também existem startups e que essas startups muitas vezes enquadram-se no grupo de empresas com menos de 10 pessoas ao serviço, que não são incluídas nesta análise. E as startups são empresas altamente tecnológicas e inovadoras. Portanto, fazer apenas essa salvaguarda para esta interpretação. Em relação ao Regional Innovation Index, que é um índice de inovação regional, este permite ver e medir o grau de inovação das regiões dos países que compõem a União Europeia e permite avaliar em que grau uma região é inovadora quando comparada com a média da União Europeia, que corresponde aos 100%, ou então quando comparada com outras regiões do mesmo país, permitindo assim ver a nível nacional de que forma essa região se posiciona. Podemos ver que, através deste gráfico, a região autónoma dos Açores, eh, a região autónoma da Madeira e o Algarve, eh, portanto, convergiram em relação à média europeia no período de análise. As restantes regiões, o centro, o norte, e Lisboa,
tiveram comportamentos um pouco distintos. Portanto, Lisboa conseguiu melhorar o seu índice, enquanto que as outras regiões divergiram comparativamente à União Europeia. Quando comparado com o ano de 2016, verificamos que todas as regiões tiveram uma melhoria em termos de inovação. Porém, é preciso notar que esse crescimento do potencial inovador nas regiões Norte e Centro deu-se a um ritmo inferior ao da média europeia. Daí que eles tenham apresentado aqui valores negativos quando comparado com o índice de 2023 em relação à média europeia. A região autónoma dos Açores foi a quarta que mais cresceu, no total de 7 regiões. Porém, esta região apenas se aproximou de 2,6% da média europeia. Os Açores são considerados uma região emergente em termos de inovação. Podemos ver aqui que, apesar dos Açores terem a performance menos positiva em termos aqui como podemos ver neste gráfico, em termos de Regional Innovation Index, a verdade é que os Açores situam-se ligeiramente à frente do Algarve e da região autónoma da Madeira, no que respeita à percentagem de empresas inovadoras. Agora vamos analisar cada um dos fatores que contribuem para o cálculo do Regional Innovation Index. Começando pelos recursos humanos. Verificamos que a região autónoma dos Açores registra os dados mais negativos neste fator em termos nacionais. Além disso, a região autónoma dos Açores situa-se 71,7% abaixo da média europeia, que é o que separa os 100% dos 28,3%, que vemos aqui neste gráfico, no gráfico de cima, relativamente à população com ensino secundário. Então podemos aqui definir como um grande desafio a necessidade de aumentar os níveis de escolaridade. Relativamente à população envolvida em informação da vida, aí os Açores, apesar de se situarem também no fundo da tabela a nível nacional, não registram uma pontuação assim tão negativa e até este fator podemos considerar que favorece, de certa forma, o índice geral de Regional Innovation Index. Em termos de sistemas de pesquisa e investigação atrativos, os Açores apenas superam os índices do Alentejo neste fator. Relativamente a publicações científicas internacionais, a região autónoma dos Açores supera a média europeia, como podemos ver pelos 121,8% em termos de publicações científicas internacionais. Aliás, todo o país, como podemos ver, apresenta percentagens bastante interessantes. No entanto, quando falamos das 10% de publicações 10% mais citadas, aí já temos um posicionamento um pouco inferior e estamos abaixo da média europeia, sendo que existe então aqui uma oportunidade de melhorar o impacto das publicações científicas. Relativamente à digitalização, os Açores são a segunda região do país com maior predominância de pessoas que têm competências digitais, apresentando, portanto, competências superiores à média europeia no que respeita a competências digitais acima do nível básico. Portanto, praticamente, como podemos ver, os Açores situam-se praticamente ao nível de Lisboa nesta matéria, sendo que será uma oportunidade alcançar a liderança nacional nestas competências digitais. Por outro lado, os Açores são a região onde menos se investe em investigação e desenvolvimento. Este indicador, como podemos ver, apresenta valores mais negativos ainda quando se trata do setor privado. Portanto, os Açores, como podemos ver, têm uma percentagem de 19,3%, sendo que a média europeia situa-se nos 100%. Então, temos aqui um longo caminho a percorrer, não só a nível nacional, que estamos em último lugar, mas também a nível europeu. Portanto, diria que como desafio devemos promover políticas públicas de incentivo à investigação e desenvolvimento, não só a nível público, mas sobretudo ao nível de investigação e desenvolvimento privado. Em termos gerais, as despesas em inovação ainda são insuficientes. Portanto, quando analisamos as despesas com inovação não relacionadas com investigação e desenvolvimento, verificamos que ainda se nos situamos, para além de nos situarmos abaixo das outras regiões do país, também nos situamos muito abaixo da média europeia.
Ainda mais insuficientes são estas despesas com inovação quando comparamos com o total de pessoas empregadas. Portanto, como desafio, devemos fomentar o investimento em inovação e competitividade. Relativamente às entidades, aos agentes inovadores, as pequenas e médias empresas que introduzem inovação de produto, um, têm até podemos considerar que existe uma pontuação interessante a nível europeu e também a nível nacional. Ainda mais interessante quando nos referimos a inovações ao nível dos processos de negócio. Portanto, diria que com a oportunidade devemos reforçar as políticas nacionais de apoio à inovação nas pequenas e médias empresas. No que diz respeito às ligações entre os intervenientes do ecossistema, poderemos aqui analisar que a colaboração entre as PMEs e as outras entidades do ecossistema é favorável a nível nacional, embora abaixo da média europeia. Portanto, os Açores, quando comparados com o resto do país, até se situam numa posição interessante, claro que abaixo da média europeia. Em relação às publicações feitas em conjunto entre as entidades públicas e privadas, aí vemos que temos uma pontuação ainda mais interessante. Portanto, diria que como oportunidade devemos incentivar a cooperação entre as PMEs inovadoras e o restante ecossistema. Em termos de ativos intelectuais, podemos ver que em todo o país e sobretudo nos Açores a submissão de patentes é diminuta. Apenas a Madeira fica atrás dos Açores a nível nacional. E a proteção de marcas também é muito pouco evidente na região, que neste caso registra o índice pior do país. Portanto, diria que como desafio devemos fazer o exercício de revisitar os fatores que limitam a inovação na região e em Portugal, no seu todo. Em relação à submissão de designs, também insuficiente, embora não tão insuficiente, isto está mais ou menos de acordo com a realidade em geral do país. Relativamente aos impactos da empregabilidade, na inovação, vemos que o empregabilidade em atividades intensivas em conhecimento é muito abaixo e muito pouco expressiva, e muito abaixo da realidade nacional, num total contraste com Lisboa, que é a região onde existe maior empregabilidade de atividades intensivas em conhecimento. Já a empregabilidade em empresas inovadoras apresenta-se superior à média europeia. Portanto, devemos, a meu ver, potenciar a inovação baseada no conhecimento. Relativamente ao impacto das vendas, vemos que as vendas de produtos novos para o mercado e novos para as empresas é muito significativa em Portugal e nos Açores em particular. Portanto, ficamos apenas atrás da região de Lisboa, sendo que nos Açores este indicador é mais que 2 vezes superior à média europeia, da União Europeia. Portanto, como oportunidade, diria que devemos manter este indicador. Vamos agora analisar os desafios e oportunidades que identificamos e de que forma podemos endereçá-los. Portanto, isto aqui mostra os vários fatores, este slide mostra os vários fatores que analisamos no Regional Innovation Index, bem como os desafios e oportunidades que foram definidos. Relativamente à necessidade de aumentar os níveis de escolaridade, vemos que, apesar de a tendência ser favorável a longo prazo, com uma diminuição do número de pessoas, da percentagem de pessoas sem nível de escolaridade, sem o ensino básico, a diminuir, e por outro lado um aumento das pessoas com uma licenciatura ou ensino secundário concluído. Portanto, vemos que aqui a tendência realmente é positiva, no entanto, comparativamente com o resto da União Europeia, ainda temos algum trabalho a fazer. Vemos aqui que existe ainda uma percentagem muito pequena de empresas ou seja, podemos aqui dizer que 50, mais de metade das empresas têm pessoas com formação académica superior, mas numa percentagem muito baixa. Portanto, podemos ver aqui que será necessário aumentar os níveis de escolaridade. Outra questão muito importante tem a ver com o nível de qualificação dos gestores portugueses. Ainda esta notícia saiu em 2021
e a situação não mudou significativamente desde então, que em 2018 apenas um terço de todas as empresas tinham um administrador com escolaridade ao nível do ensino universitário. E sabemos também que o nível de formação dos gestores está muito relacionado com a produtividade e com a probabilidade de uma empresa se tornar exportadora, portanto, ter sucesso na sua atividade e também, obviamente, também está relacionado com a abertura, ou não da empresa a processos de inovação. Neste contexto, importa aqui salientar que no período pandémico houve aqui uma aparente inflexão do gráfico da taxa de abandono escolar, que deverá ser observada com atenção, e que também é aqui confirmada pelo aumento de taxa de desistência no primeiro ciclo e no ensino universitário. Esta situação ainda é mais, olhando agora para os Açores como um todo, e analisando cada uma das ilhas, verificamos que em São Miguel é onde existem taxas de transição ou conclusão de ciclo mais baixas, o que vai no sentido contrário da Graciosa, das Flores e do Couro. Relativamente ainda aos recursos humanos, de forma a aumentar de alguma forma a educação das pessoas para, portanto, para o empreendedorismo, a Direção-Geral da Juventude criou uma iniciativa que é a Academia Empreendedora, lançou este desafio aos jovens, que tem como objetivo a promoção de competências empreendedoras na população juvenil do arquipélago, através da metodologia Learning by Doing, ou seja, para aprender fazendo. Em relação à melhoria do impacto das publicações científicas, só poderá ser conseguida através da publicação de mais artigos em revistas científicas com fator de impacto elevado, e isto implica três aspectos principais. Fazer pesquisas de especial interesse para a ciência em cada momento, aplicar métodos de pesquisa rigorosos e standardizados, ou seja, cumprir uma série de regras que as revistas mais cotadas, portanto, definem, e a revisão por pares minuciosa em cada publicação científica. Aqui eu reuni alguns dados que, claro, não podem não ser muito completos, mas que permitem aqui analisar a situação em geral das publicações feitas pelo Centro o CEPLA, e também pela FEC como um todo, e analisando alguns dados que consegui obter, verificamos que o fator de impacto das publicações científicas deu um salto de há uns anos para cá. Em relação à necessidade de alcançar a liderança nacional em competências digitais, portanto, foi lançado esta medida de oficinas de competências digitais, que tem como objetivo fomentar a aquisição de competências pela faixa etária da terceira idade, cidadãos com deficiência, jovens desempregados, e que tem como objetivo o exercício pleno da cidadania ao permitir e fomentar a utilização de ferramentas de e-government, a qualificação do emprego, a reorientação profissional para as TIC, a especialização em aplicações digitais no dia a dia, que são utilizadas diariamente, e o reforço de competências digitais na formação de adultos e também, lá está, na aprendizagem ao longo da vida. Também foi lançado aqui a iniciativa do ATL, Iniciação à Programação, a iniciativa Grow Up School ATL, que tem como principal finalidade que os alunos aprendam a programar e, sobretudo, que aprendam programando, ou seja, através do Learning by Doing, que é uma das melhores formas de aprendizagem. Também foi lançada uma iniciativa já há algum tempo de uma rede de clubes de programação e robótica, que tem como objetivo fomentar a literacia científica em jovens em idade escolar, e também promover o desenvolvimento da cidadania através da promoção de competências digitais. Neste momento já existem 38 clubes apoiados pela Direção-Geral da Ciência e Transição Digital em todas as ilhas do arquipélago, distribuídos por escolas de ensino público, Universidade dos Açores e também por escolas profissionais. Também foi lançado o programa Ensino Universitário, que é um programa de ideação digital que se foca em capacitação e mentoria de jovens estudantes açorianos que estejam quer no ensino politécnico, quer no ensino universitário, seja aqui nos Açores ou então fora dos Açores. Portanto, inclui o debate de grandes temas de empreendedorismo, inclui ações de mentoria e inclui também sessões de complementar sobre business models
a inovação social e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Com o objetivo de não só promover políticas públicas de incentivo à investigação e desenvolvimento, mas também de fomentar o investimento em inovação e competitividade, e no âmbito do PRR, existe um apoio aos dois parques de ciência e tecnologia do arquipélago, o Terinov e o Nonagon, que visa, portanto, reforçar as condições logísticas, mas também as condições tecnológicas destes parques, e assim facilitar o desenvolvimento de uma economia que tem por base a ciência e a tecnologia. De forma a atingir os mesmos objetivos que referi anteriormente, mas também de forma a revisitar os fatores que limitam a inovação na região e no país, temos aqui, muito interessante, o programa Prociência, que é o principal mecanismo que existe nos Açores para financiar o sistema científico e tecnológico do arquipélago. Este Prociência tem vários objetivos importantes, nomeadamente potenciar a ciência e a tecnologia nos Açores, estimular a investigação em diversas áreas, reforçar a participação das empresas nesse sistema científico e tecnológico, promover, ou seja, valorizar tudo que seja atividades de investigação e desenvolvimento e também as parcerias entre os Açores e as regiões do país e também entre as regiões de outros países europeus, qualificar os recursos humanos da ciência e também promover uma cultura científica e tecnológica e garantir que existe um acesso generalizado à sociedade do conhecimento. Também existem iniciativas que promovem a colaboração internacional, que têm como objetivo posicionar os Açores ao mesmo nível de outras regiões europeias, e, portanto, haver aqui um diálogo entre a ciência que é feita nos Açores e a ciência e a investigação que é produzida noutras regiões. Portanto, através deste programa, encontram-se assegurados os seguintes mecanismos, que são o cofinanciamento de projetos apoiados no âmbito de programas europeus de investigação e inovação e também o lançamento de concursos ou outras iniciativas para garantir e apoiar a participação em congressos internacionais, a internacionalização e também a participação em organizações internacionais. De forma a reforçar as políticas nacionais de apoio à inovação nas pequenas e médias empresas, de forma a potenciar a inovação baseada no conhecimento e de forma a incentivar a inovação entre as pequenas e médias empresas inovadoras do ecossistema, foi lançado em 2020 e encontra-se ainda em fase de arranque o Açores Digital Innovation Hub, que tem três objetivos fundamentais. O primeiro é fomentar a adoção e a difusão de novas tecnologias digitais, nomeadamente a inteligência artificial, computação de alto desempenho, cibersegurança, competências digitais avançadas, por um lado. Por outro lado, estimular a inovação dentro das empresas e tudo o que seja inovação relacionada com o turismo sustentável e inteligente em ilhas, que é o foco principal deste Açores Digital Innovation Hub, e também fortalecer a ligação entre os vários atores do ecossistema, nomeadamente centros tecnológicos de investigação, associações empresariais, incubadoras, parques de ciência e tecnologia, instituições de pesquisa e de ensino superior e o tecido empresarial. Temos também uma iniciativa interessante que é a criação, consiste na criação das zonas livres tecnológicas, que são, no fundo, zonas delimitadas fisicamente que permitem a testagem de tecnologias, de produtos, serviços e também de processos inovadores, que têm uma base tecnológica. Para que isto aconteça, é preciso haver uma série de regulamentação neste ambiente físico controlado, sendo este ambiente físico controlado em termos de regulamentação pelas autarquias e pelas entidades reguladoras. Estas zonas livres tecnológicas são fundamentais para que exista a transferência de conhecimento científico e tecnológico para soluções comercializáveis. Relativamente à inovação no turismo nos Açores, em 2022, o setor do turismo representava 15,8% da economia portuguesa, o que é uma porcentagem bastante significativa, sendo que está previsto que em 2033 o turismo já represente 21,1% da nossa economia. Portanto, prevê-se um crescimento relativamente interessante do turismo. Além disso, vemos que nos últimos anos, desde a liberalização do espaço aéreo nos Açores, em 2015, o total de dormidas nos Açores, que é uma das
indicadores que podemos analisar rapidamente, têm subido, à exceção do período pandémico. Portanto, vemos claramente aqui uma subida, o que reflete a mesma tendência a nível nacional. Por outro lado, vemos que as despesas com atividades de inovação, no total das despesas, eh, portanto, realizadas pelas empresas, é bastante pouco significativa no setor do alojamento e da restauração. Portanto, existe muito pouca despesa com inovação nestes setores, que são relacionados com o turismo. Além disso, vemos que também o alojamento e a restauração, portanto, tem uma percentagem de empresas inovadoras inferiores a vários outros setores da atividade económica. E quando analisamos aqui este relatório do Fórum Económico Mundial, que posiciona os vários países num ranking de países com potencialidade a nível turístico, vemos que aqui, em termos de ICT Readiness, que é a prontidão, no fundo, a prontidão tecnológica para as empresas se adaptarem a inovações, é superior à média global. No entanto, Portugal ainda se situa abaixo de outros países mais desenvolvidos. Quando analisamos as empresas com pessoal ou serviço com ligação à internet e quando analisamos também o pessoal ou serviço com acesso à internet para fins profissionais, vemos que precisamente o alojamento e a restauração são os setores com uma pontuação mais baixa, tanto numa área como na outra. Por outro lado, vemos que, muito devido aos próprios modelos de negócio típicos do turismo, que no alojamento e na restauração, as empresas com aplicações móveis para clientes e as empresas que utilizam pelo menos um meio digital de comunicação apresentam uma pontuação interessante. No entanto, quando analisamos os serviços, as empresas que compram serviços de computação em nuvem e quando analisamos empresas que utilizam a inteligência artificial, vemos que a pontuação obtida no alojamento e restauração, que está, por sua vez, relacionada com o turismo, é inferior aos restantes, a quase todos os outros setores da atividade económica. Olhando aqui para o caso dos Açores em particular, e tendo como base um relatório elaborado pela OTA, Observatório do Turismo dos Açores, sobre a transformação digital das empresas turísticas açorianas no alojamento e na restauração, vemos que apenas 27,5% das empresas inquiridas investem em informação para garantir que os seus funcionários estão confortáveis na utilização dessas novas tecnologias, nomeadamente as tecnologias digitais. Também verificamos que a grande maioria das empresas, quase 90%, utiliza plataformas digitais como o TripAdvisor, o Booking, e poucas têm uma plataforma própria, ou seja, 34,9% apenas essa percentagem tem a sua própria plataforma de gestão de reservas. Também salientar que menos de metade tem uma estratégia de marketing de conteúdo. Portanto, vemos aqui que, em traços gerais, a inovação na área do turismo nos Açores e também a prontidão tecnológica que existe não só nos Açores, também a nível nacional, ainda representam aqui algum atraso e, portanto, é interessante aqui verificar que existe uma boa oportunidade para recuperarmos nestes indicadores. Obrigado pela atenção e estou a vosso dispor para eventuais dúvidas. Bruno, muito obrigada pela sua fala. É excelente as contribuições que você traz aqui para a gente. A primeira coisa que eu percebo, né, é que a gente ainda tem uma longa caminhada, né? A gente Açores e a gente Portugal, né? E nesse sentido eu faço a minha primeira pergunta. Quais as estratégias, quais as estratégias para Portugal deixar de ser moderadamente inovador, né, e passar para o estágio acima de fortemente inovador? Quais as sugestões que você traria aqui para a gente? Portanto, para que Portugal consiga tornar-se mais inovador e conseguir convergir para a média europeia e eventualmente até ultrapassar a média europeia, é preciso atuar em várias áreas. Diria que as mais preocupantes nesse aspecto estão relacionadas com o aumento dos níveis de escolaridade, não só dos colaboradores, das pessoas que vão ser futuras colaboradoras das empresas, mas também das pessoas que vão ser gestoras de futuras empresas. Também é importante promover políticas públicas que incentivem a investigação e desenvolvimento, não só
no público, mas também no setor privado e que de alguma forma potenciem esta pesquisa e desenvolvimento do setor privado, que é neste aspecto, neste setor que a situação é um pouco mais negativa. E também é importante fomentar o investimento na inovação e em competitividade. É necessário potenciar, sobretudo, a inovação que é baseada em conhecimento. E só aí é que vamos conseguir ter a médio e longo prazo, maior, se investirmos nesta área, é que podemos ter um maior número de patentes submetidas, maior número de designs submetidos, de marcas submetidas, e de resto, eh, penso que temos outras oportunidades, mas provavelmente seria mais correto ir primeiro a tentar combater e os desafios que temos pela frente, que foram estes que referi. Perfeito, Bruno. Eu queria escutar um pouquinho mais sobre o Azores Innovation Hub. Como que ele está? Quais são as estratégias? Quais os parceiros que integram esse hub? Eu queria entender mais profundamente qual que é a proposta. O Azores Digital Innovation Hub tem como objetivo principal promover a digitalização da economia, nomeadamente as pequenas e médias empresas, mas também de outras entidades, um, e focar-se sobretudo em tecnologias de ponta, como a inteligência artificial, computação de alto desempenho, competências digitais avançadas das pessoas, a cibersegurança. Um, como eu disse, o Azores Digital Innovation Hub foram dados os primeiros passos em 2020. Desde então, obtivemos o selo de excelência pela União Europeia, o que indica que realmente é um projeto que tem uma qualidade assegurada e perante esta situação, os próximos passos são realmente passar à prática, não é? E juntamente com os parceiros, nomeadamente a Universidade dos Açores, a Escola de Novas Tecnologias dos Açores, um, portanto, e outros, entre outros, e também garantir que a nível nacional e a nível internacional também sejam encetadas parcerias com entidades de formação, entidades de pesquisa e desenvolvimento, de promoção de novos negócios, para que no futuro, no futuro próximo se comecem a ver sinais deste caminho de digitalização da economia. Bruno, e para encerrar aqui a nossa conversa, né, eu não podia deixar de fazer uma pergunta específica sobre o turismo, né? Então, quais as ações a implementar para que a gente possa ter um incremento da inovação no turismo, né, com foco nas empresas e também nos destinos? Diria que para começarmos a ter aqui um alavancar da inovação no turismo, um dos pontos principais terá que ver com a prontidão tecnológica em tecnologias de informação e comunicação, porque só a partir daí é que conseguimos tornar aptos para e podemos abraçar facilmente novos desafios de inovação, seja ao nível dos processos, seja ao nível dos produtos, da oferta, e passará muito por aí, porque quando dizemos quando vemos que apenas 27,5% das empresas inquiridas investem em informação, em novas tecnologias, aí estamos a ver já que é dada menos importância do que aquilo que era preciso dar, em relação ao atualizar dos conhecimentos tecnológicos, que são o passo fundamental para se começar a ver um caminho mais inovador nas empresas. Bruno, eu só tenho que agradecer, né, pela sua disponibilidade de estar aqui, pela sua excelente palestra e por esse bate-papo super agradável que a gente teve aqui no final. Muitíssimo obrigada, Bruno. Obrigado, obrigado.